Mas acho que é isso. Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Diz assim: disse mais. Isso quer dizer que ele já vinha falando, né? Disse mais. Um homem, ou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe, por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. E desejar encher o estômago com as alfarrobas ou bolotas, né, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem o porco divide, né? O porco não divide a comida dele. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno, ou não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir. Ponde-lhe um anel do dedo, que sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai, comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele respondeu: teu irmão voltou, e teu pai mandou, ou seu pai matou o melhor bezerro, por isso o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, pela escritura. Obrigado por termos acesso à tua vontade e à verdade do teu coração por meio da Bíblia. Contudo, temos o texto, a escritura e o livro, mas nada disso adianta se isso não se tornar palavra. Livro a gente carrega de alguma maneira, texto a gente lê. Palavra só tem no coração. A gente só pode carregar na alma a verdade da escritura. Então que esse texto, a escritura, que essa porção do livro se torne palavra no nosso coração. E assim se tornará chão para a gente pisar. Chão firme para caminharmos. Chão seguro para colocarmos os nossos pés. A tua vontade. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Parábola, né? Já expliquei algumas vezes aqui. A tradução literal para essa palavra no texto grego é colocar de lado ou colocar ao lado. Por isso que começa com um prefixo para, né?
O prefixo para do grego, como no português, serve para isso, né? Paralelo, aquilo que está ao lado um do outro. Então, sempre que você se para na frente de alguma palavra, está apontando para isso. É sempre uma coisa com a outra, né? Paralelismo e tantas coisas. E aqui a gente tem parábola, que são duro, que é uma história que você pode lê-la de duas maneiras, paralelas. O que está sendo contado, que não precisa ser necessariamente uma história real, que aconteceu, mas no fundo dela o que ela aponta, o que ela quer dizer. Então, no uso bíblico, né, uma parábola vai sempre comparar, contrastar uma realidade natural com coisas reais. Existem homens que são pais, existem filhos, porque precisa, para nascer, precisa ter pai, então precisa ser filho. Tudo é real na parábola, né? Existe um bezerro, existe servo, existe bens, existe porcos, nada é irreal. Então, sempre constata uma realidade natural com uma verdade espiritual. Sempre aponta para algo para além da história, certo? E aí você pergunta, e para interpretar uma parábola, o que é o mais importante? Existe uma escola teológica do começo da igreja chamada de Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria interpretava textos bíblicos de maneira alegórica, né? E, portanto, na visão da maioria dos intérpretes bíblicos atuais, é um jeito equivocado de interpretar. Então, tem gente que olha na parábola e procura fazer comparações com o que está sendo escrito, ou seja, alegorizar o texto, né? Então, por exemplo, aqui o pai, ele aponta para Deus, não que não seja, né? Mas só enxerga isso no texto. O filho mais moço é uma coisa, o filho mais velho. Gosto muito, por exemplo, da parábola do samaritano, né? Onde a montaria do Espírito Santo, o óleo que o rapaz passa no que foi espancado também é o Espírito Santo e tudo mais. Então, isso é alegorizar. Não tem como alegorizar porque Jesus não está aqui para dizer se isso é verdade. Que foi ele quem disse isso aqui. Se ele não disse que os elementos significam isso, a gente não pode deduzir, se não está no texto. Esse é o princípio da reforma protestante na interpretação dos textos bíblicos, é só a escritura. Fique somente com o que está escrito, somente a escritura, mais nada, nada além da escritura na interpretação. Então, a gente não pode ser alegórico, olhar um texto desse e ficar arrumando coisas para os elementos, dizendo, eu acho que isso aqui simboliza isso. Não. Então, o que é o mais importante para interpretar uma parábola? É o contexto. Uma parábola sempre vai ser proposta por Jesus baseado num assunto, em algo que aconteceu. Ele conta a parábola baseado nesse contexto. Assim como tudo na Bíblia, né? Tudo o que importa na Escritura é o contexto. Quando você vai ler uma carta de Paulo, você tem que saber primeiro para quem ele escreveu. Descobrindo isso para quem ele escreveu, você tem que estudar o que se for viver, o que passava, o que estava acontecendo no momento. Contexto, para a gente ter o contexto, e daí se poder entender o que significa aquilo que tu está dizendo. E qual que é o contexto dessa parábola? Está lá no versículo 1 e 2 do capítulo 15, que nós não lemos. Essa parábola compõe um grupo de 3, né? São 3 parábolas. E o contexto das 3 é o mesmo. Diz assim, verso 1 e 2 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Então, todos os que a religião marginalizava e dizia como afastados de Deus, publicanos que cobravam impostos em nome de Roma e eram tratados como traidores da pátria, e pecadores aqui abrange um monte de gente, né? Você imagina com pecadores aqui, não que só esses fossem, todos são, mas quando coloca aqui que se reunia lá de Jesus, publicanos e pecadores, você imagina aquele pecado moral, que é o pecado visível. Então você imagina aqui prostitutas, bandidos, ladrões, todos esses de má fama se reuniam perto de Jesus para ouvi-lo. E aí murmuravam os fariseus e os escribas, os religiosos, dizendo que este recebe pecadores e come com eles. Entende? Esse é o contexto das parábolas. É uma crítica. Jesus ouve a crítica. Então Jesus está ali ensinando publicanos e pecadores dos mais diversos. As religiosas são um pouco mais afastadas, começam a puxichar e cotovelar um ao outro e dizem que, ó, esse aí para ser amigo com esse tipo de gente, ó. E se diz filho de Deus, se diz mestre. Olha o que rodeia aí. Conhece aquela ali? Conhece aquele ali? Olha lá o que ele faz. Essa é a crítica. Feita a crítica, Jesus propõe 3 parábolas. Ouvindo a crítica, ele escreve essas 3 parábolas, das quais nós só lemos uma. Então, o que motiva Jesus a propor essas comparações, essas parábolas, foi essa crítica dos religiosos.
Então, a narrativa exibe claramente para nós a história de um pai com os seus 2 filhos, e isso dentro de um propósito, que nós já citamos: refutar a crítica dos religiosos, certo? Então a gente descobriu por que ele escreveu. Descoberto por que ele escreveu, fica fácil entender a história. O que ele está querendo dizer com aquilo, certo? Aí você já percebe que o filho mais novo representa esses pecadores que andavam com Deus e agora afastados de Deus, pegam sua herança, vão, gastam tudo no mundo, se divertem, riem, certo? Aí se arrependem e voltam, como esses estavam ao lado de Jesus, querem voltar para Deus, estão ouvindo Jesus. Quando voltam, o pai da parábola os recebe, os abraça de volta. E aí, os religiosos que são representados no irmão mais velho ficam indignados. Como pode? Nós estamos servindo a Deus aqui tanto tempo, vamos chamar esse pecador de irmão agora? Vamos chamar esse publicano de irmão? Como assim? Então, a parábola toda é para criticar isso, certo? É para refutar essa crítica. E a crítica, se você percebeu, ela gira em torno de uma alegria fútil que eles diziam que Jesus tinha. Né? Por quê? Porque Jesus se confraternizava com pessoas, não só de caráter duvidoso, mas também pessoas irresponsáveis com respeito à religião. Pessoas que haviam abandonado a religião. Então eles olham para Jesus e dizem assim: olha, como pode ser mestre, dizer, ser quem ele diz que é, e ficar se alegrando com esse tipo de gente? Ficar de comunhão com esse tipo de pessoa. Essa é a crítica. É uma alegria que Jesus tem, é uma alegria irresponsável. É uma alegria frívola, né? Fútil. Jesus está se alegrando com gente má, portanto, o que eles estão fazendo é fútil, é inútil. Então, em outras palavras, essas pessoas aqui não produziam nada de santificado, nada de sagrado. Pelo contrário, eles se empenhavam em desperdiçar a vida deles em alegrias e festas inúteis e em prazeres passageiros. Então, a pessoa que vive assim não pode ser aceita no meio. Aí Jesus não tinha que dar bola para a gente desse jeito. Por quê? Porque para esses religiosos, o Messias, quando viesse, se Jesus fosse realmente o Messias, ele se assentaria no templo com os religiosos. Estaria na cabeceira da mesa da religião judaica. Né? E iria desenvolver um trabalho meticuloso, religioso, observar tudo da lei. Seria alguém assim. E a fim de fazer a religião deles maior do que o próprio Messias. Porque para eles o Messias seria um servo da religião deles, e não o Salvador. Entende? O Messias é um libertador, mas ele vai estar debaixo da nossa autoridade. Ele terá o poder de Deus que ele é escolhido, mas quem manda somos nós. É como mais ou menos acontece na Inglaterra, né? Tem rei, agora, né? A vida correu, tem rei, tem príncipe, mas quem manda é o primeiro-ministro. Já viram a expressão? Quando alguém diz assim: eu fui lá, mas fui só como rainha da Inglaterra. Existe essa expressão, né? Que eu fui lá só de imagem, que não mandei nada, não obnei nada, não falei nada. Eu tô lá só como uma rainha da Inglaterra. Muita gente diz isso. Então, mais ou menos o que eles queriam do Messias é isso. Ele vai ser essa imagem do escolhido de Deus. Né? Quem manda somos nós, os religiosos. Imaginavam Jesus assim. E se Jesus fosse realmente assim, o Messias fosse isso, que ele não teria tempo para confraternizar com esses perdidos, marginalizados. Não ia ter tempo para ter prazer com esses que abandonaram a religião e que estão excluídos da religião. Então ele não pode ser o Messias. O Messias já está aqui do nosso lado. O Messias não ia estar lá, do lado deles. 2010, eu já cacei essa reportagem no G1 e nunca mais achei. Mas em 2000 eu devia ter salvo lá. Em 2010 eu assisti uma reportagem no G1, na internet. E o que aconteceu? Uma cidade pequena dos Estados Unidos tinha um prostíbulo, um só, que era pequeno. E aí tinha uma igreja que quem era protestante era dessa igreja, não tinha mais de uma igreja, uma cidade pequena. E aí o que os membros da igreja fizeram? Foram lá no prostíbulo e bateram foto da placa dos carros e publicaram na internet. O que aconteceu? O prostíbulo fechou, que os clientes foram tudo embora, né? Que as mulheres iam descobrir tudo no tábua dos maridos. As mães descobriram de os filhos dessa dia. Aí o prostíbulo teve que fechar por falta de cliente. E a igreja fez isso. Aí, as prostitutas, muito indignadas, porque perderam o seu trabalho, foram para frente da igreja com placas escritas assim: só Jesus me julga. Inclusive citando texto bíblico. Só Jesus pode me julgar. Protestando contra a igreja que acabou fechando o local do trabalho delas. Né? Que aí estava a igreja de um lado, do outro lado da rua elas, sentadas em cadeiras de praia com placas, e o culto acontecendo.
Aí a pergunta que eu faço: se Jesus vem andando errado pela rua, para que lado ele vai? Ele vai para o culto ou ele vai para cá? Onde as pessoas estão tendo só Jesus pode me julgar. Ele ia dizer: ó, que bom que vocês escreveram isso. Então vamos sentar e vamos conversar. O que é julgamento? E o que eu tenho para oferecer para vocês não serem julgados? Entende? Às vezes é estranho o jeito que a igreja trabalha. A gente condena os religiosos aqui, mas na página 2 a gente se veste com esses religiosos aqui. Que a gente olha alguém e diz assim: não é possível que Jesus vai salvar uma peça dessa. Eu conheço o passado dessa figura. Se Jesus é Deus, ele não ia estar preocupado com isso. Só que a gente não para pensar que se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida, a gente também precisou muito que Jesus viesse para o lado contrário da religião. Senão a gente nunca tinha alcançado nada. Então esse texto mostra essa compaixão de Jesus Cristo, que é diferente da nossa. E que deveria ser a nossa da igreja. É claro que depois que a pessoa vem, a própria Escritura vai exigir para ela uma outra conduta. Mas isso não pode ser a premissa. Essa seleção não cabe à igreja. Nós não somos o técnico da seleção da igreja de Jesus Cristo que convoca quem a gente quer e desconvoca quem a gente não quer. Não é? E a parábola aponta para isso aqui. Então, esses religiosos estão cobrando de Jesus, fazendo essa crítica. E veja, na parábola, Jesus não justifica nem os pecadores por estarem com ele, eles não são melhores que os religiosos. Ele não está dizendo que então é melhor ser publicano e pecador. Não, ele também não está justificando isso. Ele está dizendo que existem e que o procuram, porque essa é a mensagem do Evangelho, buscar essas pessoas. Então nenhuma das duas propostas aqui está justificada. Não aprova a conduta desse modo de vida irresponsável, baseado no filho mais moço, mas também não aprova a conduta dos religiosos que cobram dele por se associar com essas pessoas, ao invés de homologar os trabalhos deles, a religião deles, os trabalhos incansáveis deles. E isso a gente vê no filho mais velho. Nenhum dos dois é aprovado, mas percebe que os dois têm o amor do pai. O pai esbanja amor para os dois. E o mesmo amor, porque recebe um que voltou com toda alegria, e para o outro diz: olha, tudo que eu tenho é teu. Foi você que nunca usufruiu. Como você me cobra por não ter um cabrito com seus amigos? Se você é da casa. Percebe? Os dois são alvos de um amor. O amor do pai, primeiro, acolhe o falido, o mais novo, falido nos pecados, e o amor do pai derruba o orgulhoso, que acha que o pai deveria ter alguma coisa só com ele, não com o outro, porque ele é melhor que o outro. Ele derruba o orgulho. O mesmo amor que acolhe o falido, derruba o orgulhoso. O amor do pai é perfeito para os dois, certo? E como a gente leu aqui, que tudo está envolvido com trabalho, não é essa crítica do mais velho na parábola? Eu sou teu servo há tanto tempo, trabalho para ti, nunca te desobedeci. Eu queria falar sobre isso nessa manhã, fazendo seja o dia 1º de maio que passou, o dia do trabalho. Então eu queria falar com vocês essa manhã de maneira rápida. O trabalho da alegria e a alegria do trabalho. O trabalho da alegria em nós e a alegria do trabalho, a alegria que a gente encontra no trabalho. Então, o trabalho da alegria e a alegria do trabalho, primeiro, mostra para nós que nós podemos nos perder tanto na alegria errada quanto no trabalho certo. A gente pode se perder tanto numa alegria errada, pecaminosa, quanto num trabalho certo, servir a Deus de maneira certa. A gente pode se perder dentro de casa, não só fora de casa. Então, nós podemos nos perder tanto na alegria errada quanto no trabalho certo. Então veja, essa parábola apresenta essa história de um pai e 2 filhos, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Ao contrário do que a gente pensa, o que perde o rumo da vida não é apenas o filho mais novo. Se você percebe no texto, ambos estão perdidos. Um foi embora, mas o que ficou também está perdidão. Ele não sabe quem é. Ele é filho do pai, mas se vê como quem? Como um escravo. Ele não entende nada, ele está perdido dentro da casa do pai. No meio da família ele está perdidão. E não é só o que pediu dinheiro para gastar.
o que pediu dinheiro para viver de maneira dissoluta. Não é só ele. Então, um se perde na alegria errada, porque acha que vai encontrar a alegria certa fora de casa. Enquanto o outro se perde por se apegar ao trabalho que ele acha certo. Religiosidade. Um se perde atrás de uma alegria errada e o outro se perde dentro do trabalho que ele julga ser o único correto. Viver para Deus de maneira seca, sem entendimento, sem amor, sem liberdade. Religião. Um sai de casa para gastar a herança em prazeres passageiros. Porque os prazeres do mundo são efêmeros, passam, amizades passam. Mas ele faz isso procurando um significado permanente, numa alegria efêmera. Por que pessoas se viciam, tanto em drogas, álcool, o que for? Porque elas querem recuperar a primeira impressão de quando usaram uma droga. Por isso vicia. Então, a introdução numa droga, a primeira viagem vai ser sempre a mais legal. Porque você é virgem aqui. Então, o primeiro porre, a primeira viagem de maconha, a primeira brisa de cocaína, ela é surreal. Não sei se tem alguém aqui que já usou uma das coisas que eu falei. Ela é surreal. Aí a segunda já não é. A terceira, muito menos. E depois de anos viciado, você está atrás da primeira. E passam-se lá 20 anos. E aí o tempo é cada vez mais curto do efeito da droga. Por isso que precisa usar em cada vez intervalos menores. Daí quando acaba o dinheiro, o que eles fazem? Roubam. Porque estão precisando daqui. Então não é só uma questão física, a decadência, é uma questão mental. Eles estão atrás daquela primeira viagem, daquela primeira sensação absurda de ter usado aquilo. Não é assim que funciona? Esse é o erro. Esse rapaz vai atrás de uma alegria permanente em coisa que tem prazo de validade muito curto. Os prazeres do mundo são passageiros, sim, são efêmeros. O efeito é de minutos e depois a depressão, o efeito rebote, ou a bad vibe, ela é muito grande. O arrependimento, o remorso de ter feito aquilo. Porque você não atingiu o que queria. E aí você diz, para me livrar desse remorso eu preciso de mais. Então todo mundo que gasta a vida naquilo que é passageiro, fica viciado nisso. Exatamente porque isso não alcança mais, não preenche mais. Esse jovem quer o quê? Uma alegria permanente em coisas que são efêmeras, passageiras. Então, ele gasta a herança dele assim. O outro, mais velho, permanece obediente em casa. Não sai. Ele fica, não pede a herança, trabalha para o pai incansavelmente. Mas ele fica ressentido. Fica ressentido em casa. Trabalha de maneira incansável e, ao que parece, sem descanso, né? Parece que não tem intervalo para ele, na fala dele. Mas o que ele espera com isso? Uma recompensa por sua fidelidade. Ele quer ser recompensado por aquilo que ele é obrigado a fazer. E vem em casa, em prol da família. Ele quer um troféu, porque ele não saiu. Percebe que ele se perde aqui dentro de casa, porque entende viver para Deus como uma coisa pesada. Algo do mérito. Algo do mérito. Eu não sei como você reagia ou se você era essa pessoa, né? Quando alguém ganhava uma estrelinha na sala, né? Aquele aluno CDF. Olha como eu não gostava daquele tipo de gente. Ficava todo lá na frente, a professora vinha, colava, olhava para nós e dizia, eu pego vocês. Era essa coisa. Esse rapaz é esse. Que ele quer ser toda hora visto, ele quer ser toda hora citado. E ainda mais quando você tem um irmão assim, que não vale nada, aí fica fácil, né? Você nem precisa fazer muito. O irmão é um traste. Se o irmão é um traste, eu nem preciso fazer muito para o pai me elogiar e me recompensar. O meu irmão já faz o serviço por mim. Então é isso que ele quer. E quando ele vê o pai recebendo o irmão como se fosse ele, ou melhor do que ele fica muito indignado. A ponta festa tá rolando e ele fica de birra do lado de fora.
Tá todo mundo dançando, e tá todo mundo pulando, tá todo mundo comendo, e ele tá lá do lado de fora. O pai gosta mais dele do que de mim, onde já se viu. Esse é o irmão mais velho. Ele tá dentro de casa, perdido, totalmente perdido, porque tudo que ele faz é para ter recompensa e é para que notem o que ele faz. Então, o mais novo representa esses que buscam liberdade longe de casa, longe da casa de Deus, longe de casa, acreditando que a alegria está no prazer imediato, que a alegria está sempre no prazer imediato, na autonomia sem limites, né? Não existe frase mais brega do que uma que uma vez virou descrição lá de Instagram e de Facebook, né? Ô frase brega, dizia assim, liberdade é pouco, o que eu quero não tem nome. Aí você vê a pessoa não era livre de nada, era escrava de tudo, escrava de vícios, e ela chamava aquilo de liberdade. Ô frase brega, né? A pessoa não conhece nem os termos pelos termos. O que eu quero não tem nome. Eu digo, então vai, se joga, né? Só deixa a gente em paz. Olha esse povo, dessa ideia de que a gente é autônomo, de que todo mundo aqui respira, e se respira não é por graça, né? Você trabalha pelo ar que você está respirando aí, você paga ele, não duvide, daqui a pouco o governo pode começar a cobrar. Mas para cobrar vai ter que começar a produzir, e não produz, isso é gratuito. E a gente vê como se fosse autônoma, como se tudo isso fosse produzido por nós. O sol que vai te dar aí vitamina C, é você que produziu? Foi você que ligou e acendeu ele hoje cedo? Não, isso tudo é graça. Isso tudo é favor. Tudo graça de Deus. Mas a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas, vivem como se fossem autônomas. E é isso que o mais moço quer. Então ele se perde nessa busca. Já o mais velho nunca sai de casa, mas também está distante de casa. Nunca sai, mas está longe. Conhece gente assim que é crente a vida inteira. Você pergunta, ele tem mais tempo que crente do que eu tenho de idade. Hã? Mas o sujeito é ranzinza, não entende nada do evangelho, inflexível, duro, pesado. O evangelismo dele não apresenta o céu, o evangelismo dele apresenta o inferno. Ele chega para a pessoa do evangelizar, ele não prega o céu, ele diz assim, coitado, hein? Se você morreu hoje, você vai para o inferno. Parece que ele tem mais prazer em a pessoa não atender o apelo dele. Mas tomara que, que ele não atenda no apelo e vá para o inferno, porque eu vou dizer, tá certo. Eu disse que ia ser assim. Não parece? Quantas pessoas você conhece assim? Terno, gravata, roupa de religião e duros, inflexíveis. É? Aí você decide ir na casa de um amigo que não é crente, porque é teu amigo, você vai visitá-lo, relembrar histórias, por mais que você tenha uma conduta de ontem, ele já chega para você e diz assim, não, rapaz, você não tem que se misturar mais com esse tipo de gente. Você não tem agora que você é outro, você tem que andar com a gente. Você não tem mais que ter cara de festa, você tem que ter aspecto fúnebre. Você tem que andar como se tivesse sido sempre num velório. Nunca numa igreja, porque igreja para nós é coisa séria. Igreja é coisa séria. Aí parece que a gente está sempre num lugar morto, lugar escuro. Porque muitos pensam como esse aqui e não saem, estão dentro, dizendo aleluia a cada 5 minutos. Estão ali e não saem. É como esse aqui, mas velho, dentro de casa, distante dela. Trabalha, serve, mas é tudo externo. Nada acontece pro coração dele, é tudo externo, é tudo para apresentar. Já disse aqui isso algumas vezes, né? Poucas coisas me tiram a paz na conduta da igreja. Sou bem tranquilo e simples. Mas tem uma coisa que eu fico chateado, é o sujeito que vem, participa de alguma coisa, mas não porque quer. É só para fazer a lista de quem não veio. Aí vem, se a gente decide derrubar esse prédio e construir outro, ele está aqui. Constrói. Mas não é prazer dele, não é? Que droga, o pastor inventou isso, tinha tanta coisa para fazer, mas tem que estar lá, né? É de Deus. Aí ele fica aqui. Aí quando termina, ele vai se alegrar com a gente, que ficou bonito, ele diz assim, pastor, tem que falar que fulano, ele não me ajudou nenhum dia. Não veio, o outro não veio, eu digo, meu querido, então não venha. Ninguém te obrigou. Fica em casa. Se eu não vir aqui para ver quem não veio, não venha.
Agora, quem vem é quem pode ficar, porque as pessoas trabalham. É assim que funciona. Eu já disse isso várias vezes, eu sou o único funcionário da igreja. Ninguém mais é remunerado aqui, só eu, não é? Então até as minhas ausências têm que ser muito bem explicado e justificado. E agora nós temos um conselho, eu tenho que dizer isso para os meus presbíteros. Eu sou o único, que se ninguém de vocês vier, eu estou aqui. Aí eu vou cobrar quem não pode, como? Ninguém é obrigado. Esse filho mais velho fez tudo por obrigação, por uma vida inteira. E aí fica indignado quando Deus aceita um que gastou a vida toda no mundo e chegou agora arrependido. Ele diz: não vale, não vale. Ele não pode sentar na mesma mesa que eu e comer no céu que eu, de jeito nenhum. E se tiver ele no céu, ele vai morar na favela e eu morar na mansão, mas não vai morar no meu bairro. Tem que ter essa divisão, Deus tem que fazer isso. Como o Titanic afundando e a mãe da Rose diz: será que tem um bote especial só para os ricos, né? Lembra dessa cena do filme? Todo mundo morrendo, ela disse: será que tem um bote só para nós? Porque sabe, vamos sentar do lado desses aí, tá no porão, né? Não, no porão já morreu afogado, sei lá. Entende? É esse irmão mais velho aqui. É capaz de se alegrar, gente. Incapaz, perdão. Incapaz de se alegrar com o perdão de Deus. Como se ele não tivesse sido alvo do mesmo perdão e do mesmo sacrifício. Se perde no orgulho da sua obediência. Ser obediente cegamente é pecado, porque é o orgulho. Você acha que é salvo pelo que faz e não pela graça da cruz. Obediência, a Bíblia exige, mas é uma obediência em amor consciente. Uma obediência consciente, voluntária. Eu não tenho uma corrente por pé de ninguém aqui para amarrar no pé da cadeira. Você é livre da minha parte. Absolutamente livre. O seu desejo de sentar nessas cadeiras aqui nos dias de culto é absolutamente seu. E eu comungo disso, me alegro com isso, salto com você e pulo de alegria. Mas é seu o desejo, e não uma cobrança, e não uma obrigação como esse aqui pensava. Né? Então ele se perde no orgulho da obediência dele, na justiça própria dele, no desejo de controle das coisas. Percebe que um se perde na alegria errada, indo para o mundo, e o outro se perde no trabalho errado, dentro de casa? Às vezes a gente olha para as pessoas que desviam, que estão fora, parentes, amigos que a gente ama, que estão lá vivendo uma vida ruim, às vezes assim, ó, perdeu-se na alegria. Mas às vezes é bom pegar esse perdeu-se, inverter e falar: será que eu não estou perdido também aqui dentro? Porque a gente pode se perder no trabalho errado também, achando que aquilo está dando glória para Deus e está rendendo elogios no céu. Não é? O que Jesus faz? O que Jesus fala pelo profeta, pelo apóstolo João, na carta à igreja, lá do Apocalipse? Deus diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu vou entrar e vou jantar, né? Vou cear com ele. Aí a gente pega esse texto que usa para evangelismo, que esse texto é para perdido. Então, esse texto é para falar ali para o Lobão, é para falar para os moradores de Rua do Bombinhas, é para eles. A gente tem que ir lá falar para eles. Veja, o texto está num contexto, mais uma vez. O contexto explica tudo. O versículo está num contexto. E qual que é o contexto? É a igreja de Laodiceia. Não é o mundo. É uma igreja, uma cidade chamada Laodiceia. E Jesus diz: vocês estão aí achando que o que vocês fazem é rico, é certo e é bom, né? Mas vocês não passam de pobre, cegos e nus. Vocês dizem: tenho tudo, de nada eu falta. Ele diz: mas não são. Vocês são pobres, são cegos e nus. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E aí no final ele diz assim: eis que estou a porta de baixo, é para a igreja. Ele diz: olha, eu já saí dessa igreja tem hora. Eu estou sentado na guia, no meio-fio, na calçada, do lado de fora. E vocês nem perceberam que eu fui embora. Eu já vazei e vocês nem viram. E estão aí gritando pelo meu nome e eu não estou aí. Mas eu digo: estou batendo na porta. Quem perceber que eu fui embora e abrir para eu entrar de novo, eu entro. Entende que não é para o mundo, não é o texto bíblico, é um texto para a igreja. Filhos mais velhos desse pai, que fecham a porta da igreja para os outros e que fazem uma comunidade exclusiva. Então a gente pode se perder no trabalho certo quanto na alegria errada. Segundo ponto,
O trabalho da alegria é a alegria do trabalho. Primeiro, podemos nos perder tanto na alegria errada quanto no trabalho certo. Segundo, não existe alegria em coisas, mas só existe alegria em pessoas. Jesus está mostrando aqui que não existe alegria em trabalhar e só trabalhar. Não existe alegria nas coisas que trabalho pode proporcionar. A alegria está só nas pessoas. Só existe alegria em pessoas. Perceba, as coisas em si não são nada. Quem disse que uma nota de R$ 100 é 100 reais? Como dizia o Arnaldo Antunes, numa música dos Titãs, dinheiro é um pedaço de papel. E quem vai dizer que não é? Contudo, você não pode desenhar uma nota de R$ 100 de papel sulfite, recortar e ir ali comprar alguma coisa, porque a mulher não vai aceitar, o caixa não vai aceitar o seu dinheiro. Por quê? Porque apesar de ser um pedaço de papel, são as pessoas que dão valor. As coisas por si só não são absolutamente nada. Nós é que colocamos valores nas coisas conforme o nosso desejo. Então uma coisa não tem o valor em si mesmo. O valor que ela possui é porque nós a desejamos. Por isso ela se torna cara. Estava conversando com um grande amigo meu, almocei com ele ontem lá em Curitiba, São José dos Pinhais, para ser mais exato. A gente estava discutindo isso aí. Antes você comprar um Fusca por quantos mil? Palmeiras é bom disso. Arrubei 3 mil, né? Vai comprar hoje. O rico deseja um Fusca. O rico deu valor. O rico deu valor, você não compra mais um Fusca por menos de 30 mil. E olha lá, que hoje é de colecionar. Não é carro velho. Não é? O ovo era barato. Aí todo mundo ficou fitness e começou a comer ovo. Aí o pobre se lasca, porque agora o ovo é caro. Por quê? Porque deram valor maior para quê? Você comprava roupa na Renner, com limite de R$ 600, você comprava quantas peças de roupa? Hoje uma peça é 600. Por quê? Porque o rico valorizou aquilo lá, começou a comprar lá. As coisas por si só, irmãos, não são nada. Elas são o que nós damos de valor para elas. Elas são isso. Esse filho mais novo acreditava que a alegria dele estava nas coisas, porque era ele que dava valor para aquilo. Quando as coisas por si não são coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A alegria dele dependia da herança, da liberdade, dos prazeres da vida. Tudo dependia disso. Toda a alegria dele dependia disso. Aí ele vai ao pai e faz o quê? Me dá a parte que me cabe da herança, me dá a minha fortuna. E vai atrás dessa realização, porque é o que ele valoriza. Mas ele descobre um pouco tarde que coisas não preenchem o vazio da alma, porque as coisas são um fim em si mesmo. As coisas não preenchem o vazio da alma. E isso é tão real na nossa vida, mas a gente é tão tonto às vezes para perceber, né? Por que homens aqui não brincam mais de carrinho e mulheres não brincam mais de boneca de casinha? Porque o valor mudou. A gente cresceu. O valor muda conforme a gente cresce. Percebe como as coisas têm um fim em si mesmo. Se você vê alguém hoje de 40 anos brincando de boneca, leva para o psiquiatra. Mesma coisa para o homem. Alguma coisa está errada, porque não é normal continuar valorizando a mesma coisa. Porque as coisas têm um fim nelas mesmas. É nós que damos a ela o valor que elas têm. Esse rapaz descobre tarde que coisas não preenchem o vazio da alma. Elas têm um fim em si. Por isso, o filho mais novo, quando volta, se você percebe no texto, ele não volta para casa. Não volta para as coisas. Ele volta para quem? Para o pai. Tarde demais ele descobriu que coisas têm fim em si mesmo, mas pessoas não. Quando ele volta, ele diz: eu vou voltar para buscar mais dinheiro? Ele diz: não, eu vou voltar para o meu pai. Ele não volta para coisas, ele volta para pessoas. Enquanto quem está longe de nós, perdido em vícios, enquanto isso não acendeu a lâmpada na cabeça dele, diz assim: eu tenho que voltar para minha família. Continua. Por isso que a nossa oração é qual? Senhor, derrama uma bomba na cabeça dele, como o Senhor fez comigo em 12 de outubro de 2002, que de uma hora para outra eu percebi, e não por mim, mas por tua graça, que me abriu os olhos, que ele enxergue, de meia-noite para meia-noite e 1, que ele enxergue e perceba
Eu tenho que voltar para as pessoas e não para as coisas. Foi isso que esse rapaz fez. Eu vou voltar para o meu pai. Não é para herança, para outra parte, porque eu ainda possa receber. Será que ficou alguma coisa para eu pegar? Não, ele quer voltar para o pai. E veja o pai. Olha como o texto é claro. O pai tinha engordado um bezerro, né? Tinha engordado um bezerro, possivelmente para quê? Para vender, para lucrar. Aquele está sendo guardado para isso. Engorda ele que nós vamos vender. O que ele faz? Ele mata, porque o bezerro é menos importante do que o filho. O patrimônio é menor do que a família. O pai, para receber o filho, queima mais um bezerro ainda, que é o que deixa o outro indignado. Além da herança, ainda foi mais um bezerro que ia dar um troco para nós. O pai não quer saber, porque o pai quer o filho. Patrimônio fica. Alguém podia dizer assim: "Oh, mas o senhor vai queimar esse? Esse aqui é o que estava engordando." Ele diz: "Não importa, meu filho voltou." Queima, raça. Vamos alegrar. Vamos comemorar. E a festa acontece não porque a herança foi recuperada. A festa acontece que o pai, não porque o filho trouxe o dinheiro e só pagar as teimas para conseguir recuperar com o trabalho, está aqui. Mas a festa acontece porque o filho foi restaurado. E a herança? O pai não está nem aí com a metade dos bens que foi embora. Metade do filho, né? A herança que vá, você voltou. Percebe que a alegria está em quem? Em pessoas, gente, não em coisas. Porque coisas passam. Portanto, todo o trabalho nosso só faz sentido se o resultado for promover o nosso relacionamento com Deus e ter como consequência disso encontros e reencontros com pessoas. Se você só trabalha para acumular patrimônio, você está com seu coração em coisas. Se você trabalha para que o seu patrimônio glorifique a Deus e promova encontros com pessoas, família, amigos, aí você encontrou o verdadeiro tesouro. Teu coração está nas pessoas e não nas coisas. Essa é a graça do texto. Essa é a graça de Deus para nós. Eu dou para vocês o que vocês precisam para viver. Por isso, Mateus 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Como que eu vou comer? O que eu vou vestir? Vosso Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Contudo, vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o acrescentada? O acrescentada é a reclamação. O que eu vou comer, o que eu vou vestir. Percebe que aquilo que a gente chama de necessidade básica. Meu Deus, o que eu vou almoçar? Meu Deus, o que eu vou vestir? Deus acrescenta. Para Deus é tão pouco que ele diz: tá, isso aí eu acrescento. Para Deus isso é tão nada que o texto não diz: o vosso Pai vos suprirá. Jesus não diz: o vosso Pai vai por. Ele acrescenta isso aí também. Aquilo que a gente chama de necessidade básica para Deus é acrescentar. Porque o que ele quer do nosso coração? O reino de Deus e a sua justiça. Vistam-se disso, comam isso, bebam isso, o reino de Deus e a justiça. E a vida de vocês está na minha mão. Aí ele dá exemplos, né? Olha o pássaro. Não planta, não colhe, contudo come todo dia. Não passa fome. Alguém já viu aqui um passarinho sair de uma árvore do ninho dando um beijo no bico da passarinha e colocar um chapéu de paia e uma enxada e te levou trabalhar? Não tem. Ele voa e diz: vou achar que inconscientemente ele tá instintualmente, o que está implícito? Deus vai dar uma minhoca para mim. Eu vou achar. E acha, e traz, e alimenta todo mundo. Ele diz: veja o lírio do campo. De manhã nasce bonito por causa do sol, do sereno, da brisa. Todo lindo, colorido. Não costura. Você não vê um lírio, você não quer uma pétala, peraí. Nasce assim. De tarde você passa lá, depois do dia escaldante, ele tá murcho. Aí diz: vocês não valem mais que passarinho, meu. Vocês não valem mais do que planta? Pelo amor de Deus. Por que esse desespero? Por que trabalhar igual maluco? E não entender que a alegria nunca vai estar nas coisas, mas nas pessoas. A alegria do trabalhador não é trazer o dinheiro no final do mês. A alegria do trabalhador é ser recebido pela esposa e pelos filhos quando chega em casa. Quando você viaja e trabalha, a tua alegria é entrar em casa e ver seu filho, ver sua filha, ver sua esposa, ver sua casa. Essa é a recompensa.
E o dinheiro? O dinheiro serve pra gente comprar carne, fazer churrasco, chamar os amigos, dos quais eu sou um. É pra isso que serve. Eu não vejo a hora da casa chegando inaugurar. Eu tô com saudade da. Eu sou o primeiro, se o Deus vai acordar, eu vou botar do lado de fora com um quilo de linguiça, batendo palmas. A alegria de estar junto, tudo isso tem que ser para isso, para encontros, para nós. E aí o trabalho ganha um lugar dele. É essencial, não estou diminuindo aqui o suor de vocês de jeito nenhum. É essencial, é bíblico, do suor do rosto você vai comer o teu pão. Mas é o pão. Não é construir uma coisa enorme e ficar escravo dela. Esse filho mais velho está perdido dentro de casa. O mais moço teve que torrar uma herança para descobrir que a alegria permanente estava onde ele sempre esteve, do lado do pai dele. E o pai não tem problema de queimar o que ele tem de melhor. Aquilo poderia dar luto para comemorar o retorno desse filho. O mais velho quer se alegrar com os amigos, mas parece que ele acha um desperdício matar o que pode ser lucro. Isso é quando? Eu tô aqui, desde quando eu tô aqui? Se eu nunca me dei um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos. Esse teu filho, não chama nem de irmão, né? Esse teu filho aí, e ele nem sabe da história, que gastou tudo com prostituta, ele já tá dando o aval dele, né? Se não foi, deveria ter sido, gastou mal. Mas não gastei com prostituta, então deveria ter gastado, é o que eu poderia dizer, né? Porque ele já tá dizendo onde que o sujeito tá, sujeito sem saber. Gastou tudo com prostituta, voltou, isso matou melhor. O que estava guardado pra gente ganhar mais dinheiro pra poder recuperar o que perdeu. Ele tá bravo pro pai. Ele acha um exagero queimar coisas para a alegria das pessoas. O exagero queimar patrimônio para a alegria dos outros. E não só isso. Ele estranha também a alegria do pai. Ele diz, você não devia estar alegre. Não é só um bezerro, eu tô bravo contigo. Porque você está desperdiçando alegria para momentos como o nosso. Eu como teu escravo e você como meu senhor. A alegria não pode ser desperdiçada com esse tipo de gente. Mesmo que seja meu irmão. Então ele fica bravo até que o pai está desperdiçando a alegria. Ele é um curador de alegria alheia. Né? Sommelier de alegria dos outros. Às vezes você está feliz, você diz, o que você está rindo tanto assim? O Brasil está desse jeito, você está dando risada. Gente assim existe, gente. Que não se alegra e condena a sua satisfação. Né? Aí se você é uma pessoa extrovertida e alegre, que pode ser só um traço da sua personalidade, nem tem muito a ver com outras coisas, mas assim, tem, alguma coisa tem por trás disso. Aí fica te mentindo, te desconfiando. Ele não pode estar sorrindo assim à toa, alguma coisa tem. Ele fica maquinando prostituta, como esse aqui. Aí ele já lida tudo, ele já tem toda a história para montar. Ele entende como isso é terrível? Veja, ele acha que o pai alegre está desperdiçando alegria. Em outras palavras, o pai no texto é pura alegria. Tanto para ele que não percebe, quanto para o outro que voltou. E pelo visto, para esse aqui, o mais velho, até a alegria já tem que economizar. Até a alegria para ele tem que ser economizada. A religião causa isso, gente. A religião causa isso. Esse mais velho permaneceu em casa, cercado dos bens da família, mas distante da alegria da casa. É alguém que está cercado dos bens, seguro dos bens do pai, mas longe da alegria do pai. Ele olha para o pai como um senhor. Como um senhor tirano, né? Porque diz, eu sou teu servo. Há tanto tempo eu te sirvo. Como deve ser ruim para um pai ouvir isso, né? O filho chegar e dizer, há tanto tempo eu sou teu escravo. E se diz, cara, onde foi que eu errei? Que eu dei a entender para ele que tudo que eu tentei ensinar para ele era uma relação entre senhor e escravo. Isso machuca todo mundo do relacionamento. Esse rapaz aqui não entende nada. Permanece em casa, cercado de bens, distante da alegria da casa. E quando o irmão dele retorna arrependido e é recebido com festa, ele não consegue ficar feliz. Não consegue festejar. E por quê? Porque valorizava mais os bens do pai do que a comunhão da família. Valorizava mais os bens do pai do que a comunhão da família. Ele vivia dentro de casa para aumentar e conservar o patrimônio familiar, mas não como um membro da família. A ideia dele era só aumentar o patrimônio, era para isso que ele servia. A ideia é que ele tem de si mesmo. Ele também colocou seu coração nas coisas, não é? Não é só o outro que foi embora, que colocou nas coisas prazerosas e passageiras, ele também.
colocou naquilo que está fixo, dentro de casa. Colocou o coração dele em coisas, mas não no pai, não no irmão, não em pessoas. Pessoas que são viciadas em trabalho geralmente condenam a alegria, que usa o resultado do trabalho para promover encontro. Pessoa viciada em trabalho, você diz assim, ô, vamos fazer uma inteira aí, vamos juntar uma coisa, vamos se encontrar, vamos bater um papo. Ela diz, não, não posso gastar meu queria. E diz, você também deveria fazer o mesmo. Quando fala isso para mim, tem uma coisa que acende na minha cabeça aí, e eu ganho para quê? Gente, eu não consigo guardar dinheiro, e isso é um defeito. Um defeito muito grande que eu tenho. Mas eu acho utilidade para dinheiro rapidinho. Rapidinho, a gente olha e diz, ô, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Porque a minha alegria é estar sentado numa mesa, é dar risada, é conversar. A gente tá junto. Entende? Claro que a gente tem as nossas coisas, mas o que eu posso, porque essa é a graça de viver nesse mundo. Já contei aqui a história do pai que tá para morrer e chama os filhos, e são um bom tanto de filhos, e diz assim: olha, eu vou fazer aqui o testamento. Aí disse assim: tudo que eu deixo para vocês está enterrado debaixo dessa casa. Ele tinha um baita no patrimônio, mas vocês só vão poder ver depois que eu morrer. E aí ele vendeu tudo. Aí que os filhos pensaram? O pai vendeu tudo e enterrou debaixo da casa todo o dinheiro, do patrimônio inteiro. Quando o pai morre, o que eles têm que fazer? Derrubar a casa, a única que ficou. Quando eles derrubam a casa e vão cavucando até achar, tira uma urna. Quando abre a urna, diz, agora vai estar todo o dinheiro. Está escrito aqui, vão trabalhar. É isso que o pai deixa. Essa é a minha herança. Ninguém vai brigar pelo que eu tinha. Agora eu vou construir de vocês. Deus já foi em velório. Que os irmãos estavam saindo na mão. Irmãos e irmãs saindo no braço, com o corpo ainda aqui. Aí você pensa, nossa, então devia ser o quê? Uma Ferrari, Porsche, casa em Londres? Não. Não. Não chegava nem perto disso. Nem próximo disso. Estavam lá se matando. Alegria nas coisas e não nas pessoas. John Stott diz o quê? Se a vida se desenvolve entre dois períodos que a gente está pelado, quando nasce e quando morre, então seria inteligente arredar pouca carga no caminho. Se a vida se desenvolve do período de nudez que você vem sem nada e do período de nudez que vão ter que te vestir para você meio pelado, então é melhor não carregar muita carga, gente. É ser inteligente, carregar o necessário e o necessário promover encontros. Família, alegria. O pai quer bezerro, não pergunta da herança, não quer saber do gasto. O irmão diz que gastou de prostituta, já está dando a lista, né, do pecado do outro. Ele nem pergunta, no que você gastou, ele não quer nem saber. Ele diz, põe uma roupa nesse moleque, dá um banho nele que ele está fedido, está cuidando de porco. Põe um anel no dedo dele, porque ele perdeu o anel dele do brasão da família. Calça ele, mata o bezerro. E não tem hora para acabar a sanfona. Vamos embora. Oh, graça de Deus! Quando eu escutei o som dessa festa, eu entrei correndo e estou aqui há um bom tempo. Festejando e dançando com Deus todo dia da minha vida. Porque eu gastei 8 anos da herança que ele me deu com coisa que não prestava e não recupero. Não recupero. Eu gastei parte do seguro de vida com meu pai em uma semana. Sabe que é uma semana? Com alegria efêmera. Não volta mais. Perdi. Mas encontrei tudo. E você também, se eu desse o microfone, cada um tinha a sua história para contar. A gente encontrou tudo. Para encerrar, nessa parábola, a gente vê dois irmãos com formas bem distintas de se relacionar com o pai e com o trabalho. O mais novo ignora o trabalho da alegria, buscando a alegria longe da casa dele, enquanto esse mais velho permanece trabalhando, mas sem a alegria que o trabalho tem que proporcionar. Está perdido. O mais novo acredita que o trabalho e a vida na casa do pai é um obstáculo à alegria que ele quer encontrar. Por isso, perde a sua herança e parte para onde a alegria e liberdade sem compromisso existe. Já o mais velho representa aqueles que trabalham, obedecem e permanecem, mas não entendem o espírito do trabalho na casa do pai.
Ele faz tudo certo, mas não se alegra. Serve, mas não tem amor. E quando o irmão retorna, o pai dá uma festa, ele não participa, porque está longe da família. Essa parábola aqui ensina a gente que o verdadeiro propósito do trabalho é produzir alegria. E a verdadeira alegria não está em fugir do trabalho, nem em trabalhar sem sentido, mas em viver tudo com o coração rendido à graça de Deus, que é maior do que qualquer esforço nosso. É um presente, é um favor de Deus por nós. Como nós vemos no texto início, é Ele quem trabalha, é Ele quem constrói e edifica, é Ele quem guarda como um sentinela, como um vigia. Ele não dorme. E o texto do Salmo diz: eis que não dorme nem tosqueneja. Ou seja, além de não dormir, ainda não fica pescando, né? Quando o sono tenta pegar a gente. Ele nem tosqueneja, não tem sonolência. É graça, é favor o tempo todo, ativo, cuidando da igreja, cuidando dos seus, cuidando de nós. A parábola nos mostra que é possível estar fora de casa, buscando alegria em pecados escandalosos, mas também estar dentro de casa, sem alegria, buscando satisfação do trabalho e pelo trabalho. Jesus está convidando a gente aqui a uma comunhão verdadeira com o Pai, a estar realmente em casa, aonde a alegria nunca vai estar nos excessos e nem na rigidez. A alegria estará no lugar certo, no Deus que santifica todas as coisas. Nós vamos, quem sabe, orando como estamos, receber um monte de gente. Né? Tem um monte de perdido aí, momentos que precisa ouvir o Evangelho. E quando entrarem, a gente não vai poder dizer, mas esse aqui, pastor, esse também? Não dá para fazer como Jonas, não? Ser seletivo? Pregar, mas ficar olhando de longe o fogo cair? Não. Nós vamos acolher todos com graça e com misericórdia. E a família crescerá. E a gente prega o Evangelho todo dia e tem essa esperança. Amém? Coloque-se de perto.